testa, já tô cheia de espinha na minha cabeça. Isso, gente. De espinha na tua testa ou de testa na tua espinha? Tô dormindo, professora, tá? Tô dormindo. Gente, a Emily não tá bem hoje, tá? Ela tá muito confusa. Ela tem muitas testas. Gente, já coloquei para gravar a nossa aula, tá? Vamos esperar só mais uns minutinhos para a gente começar, tá? Aguentem aí. Uhum. Uhum. Voltei. E professora, a senhora não vai falar o negócio, não? Oi, amor. A senhora não vai falar o negócio, não? Vou falar, tá? Só tô esperando o pessoal chegar aí, que eu quero saber que história é essa que eu descobri hoje. Como assim? Que Negócio. história? Gente, não, é sério, olha lá. O professor Renan veio aqui, ele falou assim: pergunta para a Júlia qual é o animal favorito dela, e agora eu fiquei encucada. Qual é o animal favorito da Júlia? É um sapo, velho. É o quê? Um sapo. Ave Maria, gente. Pelo amor de Eu Deus. detesto. Um sapo? Sim, um Mas você sapo. pega no sapo? Não, os que tem aqui em casa não, claro. Mas não faz carinho no sapo, não? Eu não tenho problemas nesse ponto, calma. Ah, já viu aquele vídeo que tem um meninozinho, ele pega o sapo, ele dá banho no sapo? Ai, Não. eu não É suporto horrível. sapo. Eu não tenho Você tanto sabe? medo de sapo, gente. Eu tenho medo de aranha, amor. Eu tenho pavor de aranha. Nossa, aqui em casa tem um monte. Você nem sabe, professora. Debaixo do sofá, assim, tem umas enormes. Sapo, animal favorito da Julia é um sapo. Meu Deus. Professora, eu tinha Oh, uns 7 ou 8 anos. Aí eu tinha feito amizade com um amigo, com filho do amigo do meu pai. Que ele nem mais é meu amigo. Aí a gente fez um acordo, a gente matou o sapo. A gente fez um acordo que a Meu gente, nossa amizade Deus! nunca ia acabar. E acabou hoje já, esse ano. meu Deus, vocês mataram um Vocês sapo. mataram um Mas não fui sapo, eu, velho. nem foi ele, foi outro menino que fez pra gente, porque a gente ficou com nojo de matar o sapo, a gente ficou com dó. Coitado do Tadinho. sapo. O menino matou o sapo e a amizade nem durou. Olha só, que vontade. Mas olha, professora, durou até esse ano, depois acabou. Crueldade. Gente, que horror. Ainda bem que aquele. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, até lembro. Descansa em paz, sapo. Meu Deus, foi um ritual com o Não matem sapo, foi um sapos, gente, que pacto. horror. Foi um pacto com o sapo. Coitado do sapo, o sapo não aguentou a amizade. Uma macumba. Olha, eu acho que vocês mataram errado esse sapo, porque a amizade não durou, não deu certo o pacto de vocês. Pois é. Bom, gente, vamos ligar a câmera. Quem tá faltando ligar, a Júlia e o Cauã, tá? Oi, Helena, boa tarde. A imagem da Helena tá meio travada para mim. Eu acho que a internet dela deve estar ruim. Enfim, né? Cadê meu povo? A Júlia apareceu, muito bem. Cauã.
Muito bem, Cauã. Vamos manter a câmera ativada, tá bom? Pois bem, como vocês já sabem, esta professora que vos fala, eu, Thaís Tenório Malheiros, sou professora de filosofia e de cidadania, né? São duas disciplinas diferentes. Muito bem. Esse primeiro horário, né, das 15h50 às bola de ar, que aqui 16h40. todo mundo Oi? já era assim, 3h50, eu fiquei com raiva. 15h50, né? Das 15h50 às 16h40, nós vamos ter aula de filosofia, tá bom? Vou fazer a frequência para a aula de filosofia. Das 16h40 às 17h30, teremos aula de cidadania. É uma outra frequência. Então, se eu ficar só na aula de filosofia e sair na aula de cidadania, eu vou levar o quê? Falta, né? Então, tem que ficar até o final. São duas faltas, duas presenças. É isso. Outra coisa, já estamos gravando. Peço que vocês mantenham a câmera ativada. Já está tudo filmando aqui, tá? Vai registrar que vocês estão nessa aula, que vocês estão participando. Vou ver o rosto de vocês, vou ver vocês participando e escrevendo no caderno, tá? Não desativem a câmera. Então, vamos lá, peguem o caderno de filosofia de vocês. Melhor, gente, só pega o caderno de filosofia e vocês vão escrever só o tópico, tá? Vocês não vão escrever conteúdo hoje, vocês vão escrever o tópico. Por quê? Porque para vocês não se perderem. Lembra que eu sempre falo para vocês saberem o que a gente está estudando, né? Eu peço para vocês colocarem o tema e que vocês coloquem qual é a aula de hoje, tá? Então, eu vou colocar lá no chat qual é o tema da nossa aula e vocês coloquem aí no caderno de filosofia. Cidadania, professora? Filosofia, tá? Agora é filosofia, né? Filosofia. Caderno de filosofia. O tema da nossa aula é... Professora? Oi. Eu só sei qual é a aula de hoje, se é terceira ou quarta? É a quinta aula. Aula 5. Aula 05, tá? Então, dia 27 foi que dia? Foi a quarta? Isso. Foi a nossa avaliação, quarta aula. Oi. A nossa primeira aula de filosofia foi aquelas características e história do trabalho. Isso. Nós dividimos em duas aulas. Isso. Depois nós vimos os papéis do trabalho e agora nós vamos ver o trabalho alienado. Essa aula agora é a aula aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês somente umas imagens, tá bom? Essas imagens para a gente ir discutindo sobre o tema. Por quê? O assunto dessa aula, ele é muito grande, é muito extenso. Então, se vocês fossem copiar, a gente ia levar umas 2 ou 3 aulas para vocês copiarem tudo. Então, eu fiz o PDF de vocês, tá? O PDF de vocês tem 3 laudas. Eu já coloquei lá no Proesc e eu vou disponibilizar aqui na escola, quem quiser buscar impresso, tá? Vocês vão baixar esse PDF para imprimir ou vocês vão pegar aqui na escola já impresso para vocês estudarem, tá? Não precisa copiar, vocês podem copiar no caderno tipo um resumo dele, né? Ou os pontos principais quando vocês forem fazer uma revisão, alguma coisa assim, tá? Mas nessa aula de hoje a nossa metodologia vai ser essa, a gente vai falar sobre o tema, a gente vai conversar, eu vou apresentar algumas imagens no slide para vocês. Vou até colocar logo aqui. E quando for no final da aula, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer o nosso segundo instrumento avaliativo, tá? Por que eu já vou falar agora? Porque já vai dar tempo de vocês se preparando psicologicamente, espiritualmente para isso, tá? Mas não vai ser nada de outro mundo, tá? Não vai ser igual ao primeiro instrumento avaliativo. Não vai ser uma prova com questões, nada disso, tá? Então, vai ser uma atividade que a gente vai fazer aqui no momento da aula e que a gente vai estar atribuindo uma nota, tá? Então, é importante que todos vocês participem e daqui a pouco eu vou explicar para vocês, vai ser bem legal.
A partir dessa aula de hoje, inclusive, nós vamos estar trabalhando cidadania e filosofia juntos, tá? Apesar de serem disciplinas separadas, nós vamos trabalhar juntas, porque a partir dessa aula os temas serão parecidos, tá? Em cidadania, a gente vai trabalhar temas com relevância dentro do tema de trabalho, tá? Então, são temas dentro do trabalho que a gente está estudando em filosofia. Então, a gente já vai trabalhar interdisciplinarmente, vai trabalhar as duas disciplinas juntos e vai fazer atividades juntos. Então, a mesma atividade que vocês farão para a disciplina de filosofia vai ser a mesma para a de cidadania. Aí vocês não vão ter um acúmulo de atividades mais, tá? Uma boa notícia. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente ver essas imagens aqui. Começaram a ver ou não? Ainda não, né? Sim, tô vendo. Já. Muito bem. Nessa aula de hoje, na aula 5, tá? Estamos na 5ª semana de aula já, graças a Deus. Estamos na metade do caminho desse bimestre. Só faltam mais 5 aulas, se eu não me engano, e acaba esse bimestre. O assunto de vocês também já está quase acabando, tá? Então é isso. Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje o trabalho alienado. Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente já viu até hoje, né? Nós já vimos conceitos de trabalho, a gente viu o quê? Os tipos de trabalho, regimes de trabalho. A gente viu todo o contexto histórico, né, dos trabalhos. A gente viu também sobre os papéis do trabalho, os diferentes papéis do trabalho. Nesse último assunto dos diferentes papéis do trabalho, nós vimos algo a respeito de um filósofo chamado Karl Marx. Vocês lembram? Do Marx? Não. Nós vimos o trabalho na modernidade, tá? Dentro do trabalho na modernidade, na concepção de trabalho na modernidade, nós temos dois representantes. O Friedrich Hegel e nós temos o Hegel e nós temos o Marx, tá? E esses dois, eles são muito importantes porque eles vão pegar o que é o trabalho dentro do período histórico onde eles vivem e vão problematizar, eles vão levantar pensamentos, reflexões, problemas sobre como que se configura o trabalho no período em que eles vivem, tá? E por que a gente estuda até hoje o que esses filósofos pensavam, professor? Porque quando surgiu o capitalismo, e a gente vê o capitalismo e vive o capitalismo até hoje, eles nasceram, esses filósofos surgiram com essas ideias, tá? E eles começaram a pensar, a refletir sobre como o trabalho acontecia. Olá, quem foi que entrou agora? Eu. Eu quem? Quem é que está prestes a surtar? Ana. Sou eu que estou prestes a surtar? Quem é esse eu? Que não fala o seu nome. Ana. A Ana. Tá, Ana. Ana, vamos ativar a câmera, tá bom? Quem é o Shukurunai? É a Jade. É já. É a Jade? Jade, amor, vamos ativar a câmera, tá? E o Ted? Quem é o Ted? Daniel. Quem é o Ted?
Tá, ok. É o Daniel. Meus queridos. Ok, Daniel, a Jade e a Ana, tá? Tá faltando a Angelina, né, gente? A Angelina participou da primeira aula? Não. Então vamos lá. São vocês que estão aqui hoje nesta aula, tá? O que eu já estava começando a falar com um colega de vocês é que tudo que a gente já veio estudando sobre o trabalho, as formas de trabalho, os regimes de trabalho, nessa aula nós vamos estudar sobre o trabalho alienado, tá? O que é o trabalho alienado? Quem falou sobre o trabalho alienado? Então, eu estava lembrando com os colegas que nós estudamos na aula retrasada, na aula 3, um filósofo chamado Karl Marx. Tá? O Karl Marx criticou os meios de produção, criticou o capitalismo, criticou o trabalho, como que o trabalho estava acontecendo. Lembra que eu falei com vocês que os trabalhadores, na época da Revolução Industrial, trabalhavam 12, 14 horas? Vocês lembram? E aí? Sim. Sim. Lembra que vocês fizeram colaboração, se eu não me engano, foi até a Maria que falou que os trabalhadores tinham uma jornada de trabalho de 14 horas, que essa jornada envolvia mulheres, idosos, crianças, né? Todo mundo trabalhava, não tinha direitos trabalhistas, não tinha descanso, né? As pessoas só trabalhavam incansavelmente, tá? Tendo em vista isso, né, o filósofo Karl Marx é um filósofo sociólogo. Ele viu toda essa condição do trabalhador, tá? Então ele passou a analisar, né? Passou a criticar, ele criou toda uma teoria filosófica em cima disso. É isso que nós vamos estudar hoje, que é sobre o trabalho alienado. Eu peço que vocês que entraram agora copiem no caderno de filosofia só o tópico da nossa aula, tá? Que é para vocês não se perderem. Então vamos lá, eu vou passar aqui. Karl Marx, olha, gente. Esse é o Karl Marx, tá? Foi ele que nasceu aí nesse contexto. Ele viu as grandes indústrias, as empresas, tá? Ele ficou insatisfeito com a forma que o trabalhador era tratado, de como o trabalho era realizado, de como o trabalhador era visto, tá? E a gente vai estudar a teoria dele agora. Alienação do trabalho, tá? Alienação, gente, deriva do latim alienatio, tá? Da palavra alienatio do latim. E alienação significa estar fora de algo, estar alheio a algo. Alienação vem da palavra alheio, né? Estar alheio, estar distante de alguma coisa, tá? No caso da alienação do trabalho, a alienação é o efeito do trabalhador, tá? Quando o trabalhador ele não tem acesso aos bens que ele mesmo produz, né? Aqui eu trago uma imagem para vocês da Revolução Industrial, tem crianças trabalhando. Vocês acham que na Revolução Industrial o trabalhador ele tinha contato, ele conseguia usufruir daquilo que ele produzia? E aí, o que vocês acham? Não. Não, né? Tudo que ele produzia, tudo que o trabalhador fabricava, ele nem via, né? Porque ele fazia parte apenas de um momento daquela produção. Se o trabalho dele era colocar uma tampinha, era aquele trabalho que ele ia fazer até o final da sua vida. Se o trabalho dele era fechar uma embalagem, era aquilo que ele ia fazer. Ele não via o final daquela produção. Assim como ele não usufruía daquilo que ele produzia, tá? Ele não tinha contato com a produção que ele mesmo fazia. O conceito de alienação do trabalho é um dos principais conceitos desenvolvidos por Karl Marx, tá? Ao longo da sua obra. O Marx, ele criou uma obra. O que é obra, gente? É um livro, tá? Quando a gente fala obra, a gente se refere a livro. E o Marx escreveu um livro chamado O Capital. Nesse livro, ele fez sérias denúncias de como que era o trabalho lá. Professora, tem esse livro aqui, cadê? Tem? Tem 3 livros aqui desse. Esse aqui, ó, O Capital. Karl Marx.
Aqui, ó, cadê? O capital. Nossa. Tem 3 aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui, ó. São 3. São 3. Quais são mesmo? O capital. Cadê? Esse aqui está sem a capa. Esse aqui, o capital. Esse aqui é o livro 1. Esse aqui é o segundo. E esse é o terceiro. Tá aqui o nome dele bem são aqui. 3 livros. Ok. Muito bem, olha só. Então tá, vamos lá. Existe uma linha de produção, né? O trabalhador ele faz apenas parte do processo produtivo. Observem a imagem aí. Nós temos a criança, ela está fazendo parte desse processo produtivo, tá? O que é um processo produtivo? É todo um caminho que um produto faz para se tornar o seu objetivo final, né? O produto final. Então, tem a origem, tem a matéria-prima, tem a confecção, tem a elaboração, né? E no final, para chegar até o consumidor, né? É todo um meio de produção, tá? Um sistema de produção. O trabalhador, ele apenas faz parte desse sistema de produção, tá? E ele está completamente alheio ao produto final. Ele não tem contato com o produto final, tá? É por isso que é alienação, tá? Assim como ele também, ele está alheio, ele não tem relação com o valor que o produto que ele fabrica tem no final do seu trabalho, tá? Então, quando a gente fala de alienação, gente, tem 3 aspectos da alienação, tá? O trabalhador está alheio àquilo que ele produz, ou seja, ele não tem contato com a sua produção, tá? O trabalhador também está alheio ao ambiente em que ele está inserido. Por quê? O trabalhador ele só faz parte do sistema de produção, mas ele não faz parte daquela empresa. Ele não faz parte daquele sistema, né? Aquela sociedade apenas inseriu ele naquele trabalho, ele só trabalha por trabalhar, tá? Ele só participa do processo produtivo. E a alienação também pode ser entendida como venda, tá? A venda da mão de obra do trabalhador. São 3 aspectos da alienação. Isso está no material de vocês. Emily? Emily? Oi, professora. A tua imagem está travada para mim. Travado? Tá, agora não está mais. Tá bom. Muito bem, obrigada. Os demais que estão com a câmera desativada, por favor, ligar a câmera, tá? O Daniel, a Ana, a Jade. Então, vamos lá. Ele tá todo mundo, só faltou hoje a Angelina, né? Só a Angelina. Então, vamos lá. Deu para entender essa parte da alienação? O que é estar alheio ao trabalho? Deu para entender? Sim. Ou quer que eu repita? Alguém me explica, então, o que foi que eu falei? Vocês entenderam? E aí? Professora? O Daniel tá falando que o Daniel tá falando que a câmera dele tá ligada. Pois é, mas acho que deve ser problema na internet, porque aqui não tá aparecendo ligado, tá? O Daniel E aí, alguém me fala o que é alienação? Eu posso falar? Pode, Ana, pode falar. Alienação é quando a pessoa é obrigada a trabalhar só por trabalhar, mas ela não tem acesso ao que ela produziu. Ok, muito bem, isso mesmo, tá? Está alheio ao processo, né? A pessoa, o trabalhador, está inserida no processo produtivo, na fabricação do produto, ela fabrica aquele produto, mas a pessoa não tem o quê? Não tem acesso, né, ao produto no final da sua produção, tá? Então, está alheio, está distante aquilo que ela produz. E a professora travou aqui. Eu acho que foi na internet. Travou? Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim.
Tá, então vamos lá. Mas vocês lembram que ao longo da história a gente foi estudando, né? A gente foi trabalhando juntos, né? A gente viu que o trabalho surgiu em algum momento na vida do ser humano, né? Lembra que a gente estudou a evolução do trabalho lá no homem primitivo? Lembra que a gente estudou também que o trabalho era o que humaniza o homem? Lembra que é o trabalho que faz o processo de humanização do ser humano? O ser humano se torna mais ser humano por meio do trabalho. Porque, gente, tem uma característica muito própria no trabalho, tá? O único ser que consegue desenvolver um trabalho no mundo, consegue transformar o mundo, quem é? É o ser humano, né? O ser humano pega uma madeira. Professor, Oi? Oi. esse Karl Marx, ele é de que, tipo, ano de... Tipo, ele é muito antigo ou mais ou menos? Ele é da modernidade. Se eu não me engano, ele é do século XVIII ou século XVIII ou XIX. Século XVIII, acho que é XVIII. Caramba, ele é muito velho. Ele é velhinho, tá? Ele não é da nossa idade ainda. Ele é bem velhinho já. Tá? Mas muita coisa do que ele fala, do que ele fala na época dele, a gente pode ver hoje. O que a gente vai trabalhar, né? Quando foi que ele morreu? Oi? Quando foi que ele morreu? Ah, eu não me lembro. Não me lembro. Mas faz muito tempo que ele morreu. Muito tempo mesmo. Tá? Eu não me lembro qual foi a data. Não, ele não tem 300 anos, tá? Ele já morreu há muito tempo. Enfim, vamos lá. Então, lembra que o trabalho é uma característica própria do ser humano, tá? O ser humano consegue pegar uma madeira na natureza, um pedaço de tronco de uma árvore. Professora, o Daniel colocou no chat bem assim, eu não entendi, então ele tem 300 anos. Não, ele tem 0 anos agora, porque ele já está bem morto. Tá? Então, o ser humano consegue transformar a natureza ao seu redor. Ele consegue pegar uma madeira, tá, e transformar numa escultura, por exemplo. Quando o ser humano transforma uma madeira numa escultura, né, ele exprime naquela escultura uma característica própria. Quando o ser humano constrói alguma coisa, ele coloca o seu eu naquilo que ele está construindo, tá? Ele coloca a sua força, ele coloca o seu jeito de ser, a sua personalidade, as suas características. Então, o ser humano, quando ele produz o seu trabalho, ele está produzindo aquilo que é próprio dele, tá? O seu eu, a sua característica está exprimida naquilo que o ser humano está produzindo, ok? Olha aí, a Ana pesquisou quando foi que ele faleceu, 14 de março de 1883, tá? Século XIX, isso mesmo, século XIX, tá? Então, foi isso. Karl Marx nasceu ali pelo século XIX, no ápice ali da Revolução Industrial. Lembrando que a Revolução Industrial começou no final do século XVIII, durou todo o século XIX, né? Então é isso, tá? Então, o trabalho tem essa característica humana, tá? O indivíduo se humaniza por meio do trabalho, tá? O indivíduo consegue dominar e transformar a natureza a favor das suas necessidades. Lembra lá do homem primitivo? Que transformou o mundo à sua volta, começou a ver que ele podia melhorar a sua vida, né? Por meio dos instrumentos, da faca, do fogo, enfim, né? Vários tipos de ferramentas que ele foi criando para melhorar a sua existência, tá? Mas o que é, professor, o trabalho alienado? Tá? Agora a gente vai estudar especificamente esse trabalho alienado. O Marx acreditava que o ser humano se realizava, se humanizava por meio do trabalho também. Então ele acreditava que o trabalho era algo muito próprio do ser humano, tá? E que quando o ser humano, o trabalhador, tá, passava a frequentar as grandes cidades, passava a inserir-se nas grandes indústrias,
nos grandes meios de produção, nas fábricas, né? A trabalhar 10, 12, 14 horas. O ser humano estaria ainda assim trabalhando para sua autorrealização ou ele está alheio àquele trabalho que ele produz? E aí? O que vocês acham? Alheio? Tá. Alheio, tá? Então, o Marx viu que o ser humano, naquele contexto da Revolução Industrial, tá? No contexto onde as pessoas estavam ali trabalhando horas incansavelmente, não tinha descanso, não tinha divisão de trabalho, o trabalho era sem organização, depois o trabalho passou a ser organizado, mas mesmo assim as pessoas trabalhavam muitas e muitas horas. Então ele viu todo aquele sofrimento do trabalhador, né? E ele parou e pensou assim, para quem que o trabalhador está fazendo tudo isso? É para ele, é para sua realização pessoal, é para ele se humanizar, ele está fazendo um trabalho porque ele gosta, porque ele curte, ou porque ele é obrigado a trabalhar daquela forma, né? Então, o ser humano, o trabalhador, foi inserido num contexto, um novo contexto de trabalho, totalmente diferente do trabalho que busca realizar o indivíduo, tá? Em que o indivíduo trabalha para sua realização pessoal, né? Para sua satisfação, um trabalho porque gosta, mas é um trabalho por necessidade. O indivíduo passou a trabalhar porque ele se viu necessitado daquela condição, né? Ele sentiu necessidade de estar inserido naquele ambiente de trabalho totalmente insalubre, sem direitos trabalhistas, sem condições nenhuma de um bom trabalho, de um trabalho sadio, tá? Então, são condições sociais do trabalho em que o Marx se visualizou, tá? Nesse sentido, tá? A gente pode dividir, tá? A gente divide as classes. Por isso que o Karl Marx vai falar de lutas de classe. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu acho que com certeza vocês já ouviram falar do marxismo ou do socialismo, né? Mas são essas coisas, tá bom? Sim. Então, nesse contexto da Revolução Industrial, surgiu essas teorias do marxismo, do socialismo, tá? São coisas que vocês vão estudar mais lá na frente, no ensino médio. Logo, logo, vocês vão estar estudando cada uma dessas teorias. Aqui agora, basta que vocês compreendam como que era esse trabalho nessa época, tá? Qual era a relação de trabalho? Tinha o proletariado, que eram os trabalhadores. Tinham os donos de meios de produção, que eram os burgueses. Vocês já estudaram isso, né? Já ouviram isso? Em história, alguma vez na vida? Sim. Sim? Mais alguém? Eu. Sim. Muito bem. E como vocês lembram? Vocês lembram como era essa relação entre os proletariados e os burgueses? E aí, alguém? Que eu me lembro, a gente não estudou sobre os proletariados, mas sim sobre os burgueses. Eu nunca estudei isso. Quem são os burgueses dentro do contexto da Revolução Industrial? Oi, oi, oi? Oi, Helena? São as... Eu nunca estudei isso. Nunca? Tá bom. São as pessoas com melhores condições sociais do que as outras. Elas não precisam fazer trabalhos como esse, de mão de obra pesada. Tá, muito bem. Os burgueses, gente, quando vocês lembram de burguês, vocês lembram de uma pessoa que isso aí é burguês safado. Vocês já ouviram essa expressão? Que a pessoa tem dinheiro, né? Não tá nem aí. Sim. Pois é. Já É muito utilizado nas redes sociais, né? Quando a gente quer falar de uma pessoa que tem. É uma pessoa que tem uma burguesa, uma pessoa que tem uma condição financeira melhor que essa, um pouquinho melhor que Muito outra. bem, a gente atribui essa palavra a esse significado, né? Mas no contexto de revolução industrial, lá no século XIX, na época que o Karl Marx viveu, burguês era aquela pessoa que tinha condição financeira,
que tinha a propriedade das grandes empresas, das indústrias e dos meios de produção, tá? Então, era aquele que tinha o capital aquisitivo, era o dono das empresas, tá? Esse era o burguês. Ele não precisava prestar serviço de mão de obra. Isso, né? Então, quem era o proletariado? Era uma relação, tá? Eu tinha o burguês de um lado e o proletariado de outro. O proletário é o trabalhador que presta serviço para o burguês, dentro da fábrica do burguês, né? O burguês é o dono dos meios de produção. O que são os meios de produção? São as fábricas, são as indústrias. Então, o trabalhador ele vai prestar serviço dentro da fábrica, dentro da indústria, tá? Essa relação, ela é igual ou tem uma diferença? Claro que tem uma diferença, né? Uma diferença? Sim. De um lado, nós temos o quê? Um poder na mão de quem? Do burguês. E de outro lado, nós temos o quê? Uma relação conflituosa de trabalho na mão do proletariado, do trabalhador, tá? O trabalhador, gente, ele se vê obrigado a trabalhar, tá? O homem saiu do campo, foi para a cidade, para as grandes indústrias trabalhar. Ele precisava do quê? De dinheiro. Surgiu o que a gente conhece de capitalismo. As pessoas queriam consumir. As pessoas começaram a vender a sua mão de obra, tá? Então é que surge o trabalho alienado, a alienação do trabalho. As pessoas passaram a vender a sua mão de obra, né? A sua força de trabalho, para conseguir o quê? Uma contraprestação, que é o quê? Dinheiro, remuneração, para consumir. Olha como é interessante a relação. A pessoa é um trabalhador e ela trabalha para um burguês, que é um dono de meio de produção, tá? O proletariado, o proletário, que é o trabalhador, trabalha fazendo produto, né? Ele fabrica o produto. No final, que ele fabricou esse produto é do trabalhador ou é do burguês? Do burguês. Do burguês. O trabalhador só produziu, né? E o burguês é quem pega o produto e vai comercializar. Lembra do capitalismo que está aí na sociedade, naquela época. O trabalhador vai receber uma remuneração pelo seu trabalho. Essa remuneração ele vai utilizar para consumir dentro da sociedade capitalista. Ele vai consumir o quê? O produto que ele mesmo produziu. Mas ele está consumindo algo que ele produziu, professora. Não faz sentido. Se ele produziu, por que ele está pagando por algo que ele produziu? Então, olha como essa relação é conflituosa. O trabalhador, ele recebe pelo seu trabalho, mas aquilo que ele produz não é dele, é do burguês. O burguês pega e passa a vender o fruto do trabalho do trabalhador. E o trabalhador pega o seu salário e vai lá e compra aquilo que ele produziu. Não para ele, mas para o burguês. Entenderam? Professora, Oi. sabe o que aconteceu? Tem uma vez, tipo, ano passado, eu estava fazendo uma escola particular, né? Pública. Aí, tipo, as coisas tudo doidas, né? Bem diferente da escola particular. Aí, o que aconteceu? Teve uma vez que o menino, ele tava vendendo caneta, aquelas canetas. Aí, quando eu fui ver, uma caneta que era minha. Aí, ele tava vendendo uma caneta minha pra mim. Eu tô vendo, meu Deus, essa caneta é minha. É exatamente isso. Oi, Ana, pode falar. Isso já aconteceu comigo na antiga escola que eu estudava, né? Assim, do nada eu olhei no cara e disse: você quer comprar caneta? Tantos reais, né? Se for sua, mais caro. E aí eu, como assim? Quando eu vi, ele tava com todas as minhas canetas, eu não tinha visto. Gente do céu, que horror. Isso era brincadeira deles, né? Eles iam devolver, mas e se não fosse. Nossa. Mas vocês entenderam como era que funcionava? Foi isso que... Não, na minha escola não é brincadeira, não. Eles não devolvem. Foi isso que o Karl Marx se criticou naquela época. Como é que o trabalhador trabalha produzindo algo e no final
ele está comprando aquilo que ele produziu, ele não é dono daquilo que ele produz. Por isso que é a alienação do trabalho. O trabalhador está alheio àquilo que ele produz. Tá? Deu para entender? Deu? Tá. Olha aí a tirinha. Vocês estão lendo a tirinha? O que está escrito? Oi, eu tô Cadê o vendo, Daniel? mas eu não li Daniel? ainda. Cadê o Daniel? Ele tá aí. Tá aí, né? Nossa, que legal essa tirinha aí. Cadê as câmeras de vocês? Eu não tô vendo vocês. Tem gente que tá com a câmera travada, tá? Eu vou ter que anotar aqui. A Tá? minha tá normal. Tem gente que tá se mexendo. Internet. Pode A ser. minha Mas tá tem de gente boa que tá aqui, Gustavo. mexendo normal, tem gente que não tá. A minha Tá. também. Tudo bem, tá? Então vamos ler essa tirinha, tá? Nessa tirinha nós temos 2 trabalhadores que estão, né, aqui colocando uma rosquinha, alguma coisa, sei lá, eu não sei o que é isso, tá? Mas eles estão montando algum produto, eles estão na parte de montagem, tá? Eles estão na fabricação do produto e eles têm uma parte específica dentro do processo de produção, que é colocar essa rosquinha. Então, um fala assim: vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Olha como era o processo, né? Como que consistia o trabalho naquela época. É uma tirinha que tá o quê? Tá satirizando, né? Tá tirando graça com a situação. Mas faz a gente refletir, entender que naquela época a pessoa, por exemplo, vocês assistiram aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, né? Vocês já ouviram falar. Já. Aí o que acontece naquele filme, nos Tempos Modernos? O que acontece? O Charlie, ele trabalha como é que chama? Uma empresa, uma coisa assim. Uma fábrica. Não, uma fábrica, isso. Aí ele fica fazendo várias coisas. Na verdade, ele fica só numa parte da linha, fica batendo tipo uma pedra pra poder achatar ela. Sim, ele enlouquece. Ele enlouquece também. Sim, ele enlouquece, né? Por quê? Porque ele fica com aquele movimento repetitivo, né? Vê que ele sai de lá, ele continua batendo, ele continua repetindo. E era o que acontecia. As pessoas, elas entravam para trabalhar nas fábricas e elas tinham somente aquela função. Se a função era colocar uma tampinha, elas passavam o resto da vida com aquela função, tá? Então, essa tirinha, ela faz uma brincadeira com isso. O personagem principal da tira está falando que ele vai se aposentar e ele vai poder ver o que acontece no final da produção, o que ele está produzindo, porque nem ele sabe, ele só está fazendo aquilo que colocaram ele para fazer. Então aí vocês têm 2 coisas nessa tirinha, isso que eu acabei de falar, e a outra coisa que é a alienação. Esse personagem principal, ele está alheio ao processo produtivo, aquilo que ele está produzindo? Com certeza. Sim. Ele está alheio àquilo que ele está produzindo, né? Ele não vai ter contato, ele não vai ter experiência com aquilo que ele está trabalhando para fabricar. Muito bem, vocês entenderam. Olha aqui, essa aqui é a torre do capitalismo, tá? A estrutura, quero que vocês vejam. Dá para enxergar? Tá dando para enxergar? Sim. Um pouco da partida. Tá. Isso aí é uma pirâmide, tá? Do capitalismo. Aqui embaixo nós temos os trabalhadores, que é o proletariado, tá? Homens, mulheres, crianças. Aqui embaixo eu tenho até uma criança morta, tá? E tem algumas dizeres aqui nessa imagem. Né? Nós trabalhamos por todos. Nós alimentamos todos. Logo acima deles, tá? Tem o quê? A burguesia, né? Que são os donos de meios de produção. Ó. E aqui está dizendo
nós comemos por vocês. Ou seja, o trabalhador fabrica e o burguês usufrui. O burguês vai lá, pega o produto que o trabalhador usou sua força de trabalho para fabricar e ele vende aquilo, né? O burguês vende e consegue lucrar com aquilo, tá? Aqui em cima nós temos as Forças Armadas, que é a polícia. Aqui nós temos a igreja. E mais em cima nós temos os governantes, tá? Os governantes mandam nas pessoas, a igreja engana as pessoas. E aqui as Forças Armadas, que são a polícia, né? Que pode ser considerada, e nós atiramos em vocês. Isso aqui é uma alegoria, tá? É só uma ilustração de como que seria naquela época, de como que era naquela época. Então, vamos passar. Aqui agora eu vou falar para vocês da mais-valia, rapidinho, tá? Só um instantinho, eu vou fazer a frequência e já vou falar. Ana Carolina. Presente. Angelina faltou, né? Daniel, Emily. Presente, professora. Helena. Jade. A Jade. Eu. Júlia. Presente. Cauã. Presente. Maria Clara. Presente. Muito bem. Quando for no final da outra aula, eu vou fazer outra frequência, tá? Então, vamos lá. Agora, para encerrar, eu vou falar com vocês sobre a mais-valia, tá? O que é a mais-valia, professora? Foi um conceito criado pelo filósofo Karl Marx, tá? A mais-valia, gente, é um pouco complicado de entender, mas eu vou tentar explicar para vocês, tá? Olha como tá aí nessa tirinha, tá? Esse aqui de camisa, de blusa marrom, é o Tavares, tá? E esse aqui que está trabalhando é o Silva. O Tavares fala assim pro Silva: mais depressa, rapaz. E o Silva responde: sim, senhor. O Tavares é dono de uma empresa de parafusos. Esses são os parafusos e quem produz os parafusos é o Silva, tá? Deu para entender essa relação? Deu, né? Tavares é o dono da empresa, o produto são os parafusos e o Silva é quem produz os produtos, né? Os parafusos, é o trabalhador. Muito bem. Então, deixa eu explicar para vocês o que é a mais-valia. A exploração do trabalho, gente, ela tem um ponto principal dentro do capitalismo, tá? Quando a gente fala de capitalismo, a gente sempre vai lembrar de exploração do trabalho, infelizmente, tá? Para fabricar um parafuso desse aí, do que o Silva fabricou, tá? Custou X dinheiros, tá? Bora dizer que custou R$5 para fabricar um parafuso, tá? Hipoteticamente, não é tudo isso. O Silva vai receber um salário para fabricar a quantidade de parafusos que ele consegue fabricar durante a sua jornada de trabalho, né? O máximo possível. O seu Alfredo, né? O nome dele? Alfredo, isso, né? Tavares. Tavares. Isso, Tavares. Nossa, de onde que eu tirei Alfredo? Não sei. Tá. O Tavares, ele é o dono da empresa, né? E ele vai pegar os parafusos que custaram R$5 e ele vai vender os parafusos. Custou R$5 para produzir e ele paga muito menos para o Silva produzir, né? O salário do Silva é muito baixinho perto daquilo que custou para produzir e daquilo que o Tavares vai vender. Então, aquilo que o Tavares vende a mais, além, se custou R$5 para produzir, o Tavares vende a R$10. Ou seja, é o dobro, né? Esses outros R$5, esse dobro, é a mais-valia, tá? É aquilo que o dono do meio de produção, que o dono da fábrica consegue ganhar em cima de um produto fabricado pelo trabalhador,
tá? É como se fosse a relação da caneta, tá? A caneta custa R$ 2, por exemplo. Aí vem alguém, pega essa caneta que não foi ele que produziu, vai lá e vende essa caneta a R$ 5. Isso é mais-valia, tá? Ele está lucrando em cima de um trabalho que não foi ele que produziu, foi o trabalhador, tá? Esse trabalho é fruto do quê? De uma exploração do trabalho, tá? Mas, professora, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, toda empresa faz mais-valia. Sim. Porque a Pois mais-valia, ela é característica do capitalismo, tá? sim, porque assim, não parece muito lógico você ter uma empresa e o que você recebe, você gasta tudo na produção, você não tem nenhum lucro, você não tem por que ter Sim. empresa. Mais ou menos isso. Uhum. Exatamente, é muito lógico, né? Porque a gente Então, considera lógico, né? A gente tem que ter lucro, né? sim, então isso pode ser certo e errado ao mesmo tempo, ou depende muito. Eu acho que a gente tem que julgar como certo nem errado, tá? A gente tem que analisar os aspectos, né? Não posso dizer assim, gente, isso é errado, nem isso é certo, tá? Mas a gente pode considerar o que é ético, o que não é, né? Outra coisa, olha, vamos pensar. Você é quem produz, mas você não tem acesso àquilo que você produziu. Quem que tem acesso ao que você produz? O dono da fábrica, né? O burguês. O burguês pega aquilo que você produziu e vende e tira dinheiro em cima. O burguês não gastou nada para fazer aquilo. Quem gastou força de trabalho, seu tempo, sua disposição, a sua vida produzindo foi quem? O trabalhador, né? Então é nesse sentido que o Karl Marx vai criticar, né? Porque o trabalhador ele era pouco remunerado naquela época. Vocês têm que entender o contexto social. Hoje a gente já tem o quê? Leis trabalhistas, né? A gente já tem um avanço nas relações de trabalho. Mas lá no século XIX era tudo novo. Não tinha isso. Não tinha leis que dessem, assegurassem direitos aos trabalhadores. Tá? Se um trabalhador era demitido, existia milhares de outros trabalhadores querendo aquele emprego, né? Então ele se submetia àquelas condições de trabalho, trabalhar 15, 14 horas. Deu para entender? E aí? Sim. Sim. Oi, Sim. Daniel, pode falar aí no chat. Estou lendo. Tá muito baixo, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá Sim. normal pra mim. Não. Daniel, tenta Ele- sair e entrar novamente, tá? Então vamos lá. Foi isso. A gente estudou isso hoje. Viu como eu falei muita coisa? Não dava para copiar tudo hoje. Não dava mesmo. É muita coisa. Aí o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar esse material em PDF e vão estudar em casa, tá? É a tarefa de vocês, estudar em casa. Tá bom. Outra coisa, eu queria passar o slide para vocês aqui. Eu vou explicar. Eu queria que os meninos estivessem aqui. Eu vou ter que explicar no final da aula. Olha aqui. Olha essa imagem. O patrão paga um saláriozinho para o trabalhador. E o trabalhador é quem produz tudo que o patrão pega e vende, ganha o lucro em cima, mais valia. É justo? Não, né? Não é ético. Hoje a gente já tem uma configuração diferente, mas naquela época, no século XIX, recebia trocados para trabalhar horas, era muito injusto. Tá, vamos abrir o livro de vocês. Deixa eu só ver qual é a página aqui. Agora a gente vai para a cidadania moral e ética, tá?
Mas, professora, a gente não tá estudando Moraete. Não, nós estamos em. É página, Ah, na isso é página 26. filosofia. A página do livro é a página 37, tá? Vou colocar aqui no chat. Página 37. Na verdade, a gente começa na página 36, mas como a gente já viu essa parte introdutória do que é trabalho, do que não é trabalho, aí a gente pula um pouquinho. Hoje nós vamos estudar em cidadania, a partir de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos começar a trabalhar interdisciplinarmente, né? Vamos estudar junto, porque os assuntos já vão se relacionar. Olha como a gente já vai para o capítulo 3 do livro de vocês, para a gente fechar esse capítulo, ele é bem curtinho, e tem tudo a ver com o que a gente está estudando em filosofia. Nós vamos estudar agora sobre a mulher no mercado de trabalho, tá? Tema bem relevante, bem atual. Cadê meu povo? Que tá todo mundo com a câmera desativada, só tá a Júlia e a Emily, que tá com a câmera travada aqui. Foi procurado meu livro. Aí a professora quase chora, eu pensei que eu tinha perdido meu livro. Cadê a Maria, a Ana? Professora, minha câmera tá ligada. Pois é, não tá aparecendo. Não sei se é a internet que tá ruim. Minha internet dá boa. A tua internet é da boa, é? Não, ela está boa. Neste momento Tá. ela está. Ah, mas aqui da escola às vezes não tá. Deve ser isso. Então vamos lá. O que vai acontecer? Nós vamos ler o texto da página 37, tá? E nós vamos fazer a atividadezinha que tem na página 39. Vai ser bem rápido, tá? Vamos lá. Quem pode ler para mim o Cauã? Cauã? Ele nem tá aqui, ele saiu. Não tá, Professora, não? que página? Ele saiu? É. Cauã saiu novamente, tá? Quem quer ler? Eu. Tá, Maria. Depois da Professora. Maria. Que página 37? Deixa. Oi, amor. É porque eu tinha esquecido qual era a página. Tá. Quem mais quer ler? Eu quero. Eu também. Primeiro a Maria, depois a Júlia e depois a Ana. Tá? Cada uma fica com um parágrafo. Tá? Vamos lá. Maria, pode começar. O primeiro parágrafo. A mulher no mercado de trabalho. Nossa cultura é predominantemente machista. Todo o contexto histórico confirma a existência de... O pai! Nossa cultura é predominantemente machista. Todo o contexto histórico confirma a existência de diferenças sociais entre o homem e a mulher, enfatizando a desvalorização feminina. Até meados do século XX, a mulher não era inferiorizada. Isenta de qualquer participação política e sujeita à tutela do pai, do irmão e depois do marido. Não tinha direito de nada, nem mesmo a educação dos filhos. Ela era simplesmente à sombra do esposo. A rainha do lar, sem liberdade de decidir sobre coisa alguma. Muito bem, muito bem. Olha como esse texto ele começa introduzindo já de cara, assim, pá! Né? Não dá nem tempo da gente respirar, já começa soltando um bocado de informação. E aí? Vocês concordam com o texto? Sim, óbvio. Com certeza. Contexto histórico, né? Como que era a mulher, não só no mercado de trabalho, né? Mas como que a mulher era considerada socialmente, né?
como que a cultura via a mulher. Mulher como uma pessoa incapaz, menor valor que o homem. Como se a mulher ela não tivesse as mesmas condições, não tivesse a mesma capacidade de trabalhar, de agir, fazer coisas na vida cotidiana como os homens, né? Então o texto vem falando sobre isso. Vamos lá. Próximo, quem é? E até salários, né? Vamos lá, Júlia. Com o passar do tempo, a mulher incomodada diante desse sistema opressor conscientizou-se da necessidade de partir para a luta por seu espaço, por seus direitos. No ano de 1857, na fábrica têxtil Cotton, em Nova York, no ZEWA, um grupo de mulheres protestou através de uma greve contra a jornada diária de 16 horas de trabalho e os baixos salários. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, vamos pausar. Vocês já ouviram falar, né, do Dia Internacional da Mulher, né? Vocês já fizeram alguma pesquisa sobre o que originou esse dia? Não. Já, Não? mas eu não Nada? lembro direito. E só foi a sacrificação, coisa assim, de umas mulheres dentro de uma fábrica, alguma coisa assim. Foi, sim. Isso que o texto está falando, tá? Então, olha o contexto. Vamos ver o contexto. O texto começou a falar que a mulher, o quê? Desvalorizada, né? Não tinha prestígio social, ela não era inserida, não tinha direitos trabalhistas, não tinha direitos equivalentes aos dos homens, tá? Quando a mulher insatisfeita, né, com essa condição social, com essa cultura tão ruim, passou o quê? A buscar e a lutar pelos seus direitos. Aconteceu algo que marcou a história das mulheres, tá? Que foi nessa indústria têxtil, tá? Lá em Nova York, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres protestou através de uma greve contra a jornada diária de 16 horas de trabalho e os baixos salários. Então, nessa indústria trabalhavam apenas mulheres, tá? E elas recebiam muito pouco, o salário era muito baixos e a jornada de trabalho era de 16 horas, já pensou? Você recebia pouquíssimos. Lembrando que a diferença salarial entre homens e mulheres nessa época já era muito grande. Se hoje ainda, século XXI, a gente tem diferenças salariais entre homens e mulheres, lá no século XIX, século XX, isso ainda era muito mais potencializado, era muito maior, tá? Então elas lutaram por um direito a salários iguais, por uma jornada de trabalho justa, menos cansativa, né? O que aconteceu? Vocês lembram o que foi que aconteceu nesse dia aí, dessa greve, dessa manifestação? Um incêndio? Um incêndio, isso. Tá? Um incêndio, tá? Então vamos lá. Quem vai ler agora? A Ana. Pode ler a continuação. Os patrões, é esse, né? Isso. Os patrões indignados resolveram tacar fogo no prédio e 129 mulheres morreram queimadas. Esse fato ocorreu no dia 8 de março e ficou oficialmente marcado como Dia Internacional da Mulher, uma forma de homenagear as operárias terrivelmente assassinadas. Muito bem. Viu como esse foi um marco histórico, né? Foi muito triste, já pensou 129 mulheres foram brutalmente assassinadas, covardemente assassinadas pelos seus patrões, os donos de meios de produção, né? Os burgueses. E porque elas estavam o quê? Reivindicando seus direitos, gente. Isso é um absurdo. Mulheres estavam lutando por seus direitos, e direitos de igualdade, de melhores condições de salário, né? E de trabalho. Vamos lá. Quem pode ler o último parágrafo para mim? Eu. Posso continuar? Quem quer ler? Eu. A Ana quer ler? Depois a Maria. Só tem um. Tá. A Ana lê esse último parágrafo e a Maria vai ler lá embaixo, tá? O azulzinho. Oi, oi, oi. Helena. Tá travando. Tá apagando o áudio dela. Travando. Helena, tenta sair e entrar novamente, por favor.
Vamos lá. Pode ler, Ana. São vários os desafios e as formas de discriminação sofridas pela mulher ao longo dos tempos. Nas últimas décadas, o avanço é visível, mas ainda há muito a ser feito na busca pela igualdade. Hoje, muitas mulheres acumulam uma dupla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa para garantir mais uma renda para a família ou, algumas vezes, a principal renda, além de cuidarem da casa e dos filhos ou de serem responsáveis pela manutenção da organização doméstica. Algumas mulheres, inclusive, decidem não ter filhos ou adiar a maternidade para depois da conclusão dos estudos e da estabilidade financeira. Na família, os que trabalham fora ou apenas em casa precisam organizar uma rotina diária para que as necessidades sejam satisfeitas com a ajuda e a participação de todos os membros. Tanto as necessidades físicas, como alimentação, contas, limpeza e segurança, como as necessidades afetivas, aquelas que apenas estudam também podem fazer a sua parte auxiliando no que for possível ao estipulado pelos pais. Muito bem, muito bem. Maria, já já você vai ler, tá bom? Rapidinho. Vamos só comentar. Tá? O que vocês entendem lendo isso aí? Esse último parágrafo do texto. Emily. Professora? Oi. Travando. O que você entende lendo esse último parágrafo do texto? O que ele fala? Posso dizer? A Ana já leu. Professora? Oi. Tá travando? Foi a internet dela. Acho que é a internet dela que tá ruimzinha. Tá? Então vamos lá. O que vocês entendem dessa parte do texto, gente? Que a mulher pode ter multifunções dentro de uma família, ou se não tiver família, ela precisa sustentar sozinha, além de cuidar da própria casa e da família. Ok, muito bem. Quem mais? Alguém mais? Júlia, Maria, Helena. Que a mulher, tipo, quando ela tem um filho, só que ela não consegue, ela tem que sustentar ele, né, sozinho, porque ele não tem um pai. Aí ela tem várias funções: trabalhar, estudar, cuidar do filho, sustentar. Isso. O texto está falando que a mulher tem uma dupla função, né? Além de trabalhar no mercado de trabalho, né? Fora de casa, a mulher também trabalha em casa, né? Trabalha cuidando da família, né? Cuidando do lar, enfim, né? São várias atribuições. E tem gente que não trabalha fora de casa, mas trabalha em casa. Isso não deixa de ser um trabalho, né? Vamos lá. Pode ler a parte que está em azul, Maria. A tela Operários, 1973, da artista plástica brasileira Tarsila do Amaral, foi produzida em uma época em que a luta pelos direitos trabalhistas começava a se consolidar no nosso país. Com isso, surgiram reivindicações como reeducação da jornada de trabalho, salários adequados, estabilidade, férias e igualdade de condições de trabalho para homens e mulheres. Observe como a obra de arte retrata esse momento, exibindo rostos de homens e mulheres de diferentes cores e raças. Muito bem, muito bem. Essa tela aí, tá? É uma obra de arte, uma pintura do Tarsila do Amaral, tá? Da artista brasileira, né? Da Tarsila. E o nome dessa tela, né? Dessa obra de arte é Os Operários. Essa tela, ela mostra esse marco, né? Da inserção tanto das mulheres no mercado de trabalho, da relação de igualdade, né? Entre homens e mulheres, que é uma luta constante, né? Como eu falei para vocês, até hoje a gente tem que estar
Nós mulheres ainda estamos lutando por igualdade dentro do mercado de trabalho, tá? Vamos fazer a atividade? Atividade da página 39. Deixa eu ver aqui. É só a questão 3 para fazer? Isso. Precisa fazer essa primeira questão? Não. Falta a questão 3, tá? Questão 3. As tarefas domésticas em sua casa são divididas? Como funciona essa divisão? Qual é a sua participação nos deveres domésticos? Essa questão, gente, ela está levando em consideração a parte do texto que fala em que as mulheres também ajudam e desempenham papéis dentro de casa, né? Mas isso não deve ficar restrito somente às mulheres, tá? Todas as pessoas que habitam, que moram na mesma casa, têm seu devido papel de sua contribuição. Quem mora, come, consome, tem que cuidar, limpar e guardar. Não fica só a cargo das mulheres, tá? Todo mundo tem o dever de cooperar dentro do ambiente em que a pessoa vive, tá bom? Então vocês vão responder o que vocês fazem para dividir as tarefas. Professora, não sei muito o que fazer, porque, tipo assim, eu moro com minha avó, né? Então ela tá idosa. Ela precisa de uma empregada, ela tem empregada. Só que na pandemia, né? A empregada parou de trabalhar. E aí eu comecei a fazer muitas coisas, porém ela voltou, a senhora que trabalha aqui. Sim. Eu não Mas sei o que fazer. tem tarefas específicas, como cuidar das suas coisas, né? Sim, Lavar alguma coisa. São tarefas bem específicas de distribuição que em algum momento foram acertadas. Sim. Eu já terminei. Professora, eu não tô entendendo porque a minha internet fica caindo toda Tá hora falhando muito, tá? Vou colocar lá no quando chat, vocês tá? falam. Você tá conseguindo me ouvir? Fica Eu travando não tô te ouvindo, demais. tá falhando muito, Então eu não tô entendendo. tá? Passa a questão 3 da página 39, tá? A professora saiu. A professora sumiu. O que aconteceu? Acho que ela foi sem querer. Ela deve ter saído sem Entrou. querer. Ela chegou. Ela. Apertei sem querer para sair, tá? Mas já tô aqui. Passa aí Acontece. a terceira questão. Professora, eu terminei. Eu também. Já? Peraí, que a gente já vai compartilhar, tá bom? Professora? Acabei. E Ela a tá minha conversando internet comigo. ou é a internet de lá que tá ruim? Ela tá falando com outra pessoa. Agora tá funcionando. Não é porque pra mim tá tudo parado. Pois é. Alô, pede com ele. Tá. Oi, gente, voltei, que eu tava falando com a coordenação aqui rapidinho, tá? Pode falar. Ei, professora, eu tenho uma dúvida.
Quando a pessoa está estagiando, Pode, ela é um pode dizer que ela trabalho, está trabalhando? Tudo aquilo que você desenvolve alguma função, tá? Mesmo que seja um estágio, é um trabalho, é um tipo de trabalho, tá? Mesmo que na lei não seja considerado um trabalho, tá? Mas se você desenvolve uma função, se você emprega a sua força de trabalho naquilo, é um trabalho para filosofia, tá? Então, quando eu estou estudando, estou trabalhando. Exatamente. Quando a gente estuda, a gente está Uau, eu trabalhando. trabalho muito. É o nosso trabalho. Por isso que estudar não é fácil, tá? Estudar dá trabalho. Gente, Ana e a Jade. E ativem as câmeras de vocês, que eu preciso tirar uma fotinho de vocês, tá? Olha, ela já saiu da reunião. Poxa, acho que a internet está muito ruim. Cadê vocês? Eu preciso tirar uma foto nossa. Por que já? Ela quis fugir da foto. Cadê, Ana? Aparece aí, rapidinho, tá? Eu fingi que eu não sabia que você. Não tá aparecendo. Muito bem, agora ela tá toda estudiosa aí, viu? Muito bem. Tá bom. Vou tirar outra, porque a Jade voltou. Jade, tem como Era botar pra a ter falado câmera, esse negócio Jade? que eu tava... Emily tá mais pra lá do que pra cá, né? Ih, que eu não tô escutando. Vamos ativar a câmera, quem puder, tá? Eu preciso tirar essa foto de vocês. Júlia, a tua câmera tá travada, Júlia. Aqui tá, aqui não tá Não tá, agora, não, voltou. professora. Muito bem, vocês já. Pronto, tirei a foto, tá? Prontinho, prontinho. Então, vamos continuar, tá? Vocês já fizeram, vamos compartilhar a terceira questão, tudo que vocês colocaram. Vamos começar com a Emily. A Emily, que tá mais para lá do que para cá hoje, tá dormindo. Pô, mas isso tá meio que pessoal. Ah, esqueci de falar. Saber. Vamos lá. Mas tá. Tá. Tem que falar até a resposta, falar... A tua resposta. O que você colocou aí? Coloquei sim. Meu padrasto faz a comida, a minha mãe faz a comida, arruma a casa e lava a louça às vezes. Eu lavo a louça, passo pano, varro a casa e cuido do meu cachorro, que coloca a ração, a água. E, é claro, cuido do meu quarto. Muito bem. Daniel, pode colocar lá no chat, tá? A Jade, se quiser colocar no chat também. Tá, vamos lá. Júlia. Eu coloquei sim também. As tarefas são divididas por capacidade. Tipo, eu não posso cozinhar Tem porque eu não tenho capacidade todo para mundo isso. tem capacidade. Provavelmente eu me queimaria. Só não tem jeito. Provavelmente eu me queimaria. Eu não sei fazer nenhum café. Eu organizo meu quarto, meus materiais, a minha parte do guarda-roupa, eu que faço. Lavar a louça, que eu como coisas básicas como limpar a casa também. É isso. Muito bem. Vamos lá, Maria. Minha mãe faz a comida, lava a roupa. O meu pai, ele lava a louça e compra comida. Eu guardo a louça sempre quando eu tenho que. Sempre quando eu acordo, tenho que guardar a louça. E o meu irmão faz nada. É porque, na verdade. Olha, mas o teu irmão tem que fazer, tá? É porque, na verdade. Crianças de 2, 3 anos, por exemplo, já ajudam nas tarefas de casa, arrumar a própria cama, dobrar a própria roupa. Não faz isso. Então, todo mundo tem que ajudar, tem que cooperar, né? Vamos lá, próxima. Helena, tá conseguindo falar, Helena? A internet da Helena tá ruim, gente. Tô. Tenta colocar no chat, Helena. Tô, merda. Tá. Tá me escutando, sim? Tô, agora eu tô. Você não tá me escutando? Tá. Tô. Tá. Aqui eu tô dentro da casa da titia. Aí o que acontece? Titio, ele faz a comida. Aí a titia, ela fica tipo... Aí a história eu não sei explicar. Ela fica cuidando dos meus priminhos, né? Aí, às vezes, ela lava a roupa, aí o tio, ele faz a comida, aí ele lava a louça. Aí, como eu sou quase a última a comer, aí eu que arrumo a mesa, tipo,
porque eu sou a última. Eu arrumo meu quarto, agora ele tá arrumado, não sei o que aconteceu. E os meus priminhos, eles bagunçam. Ok, tudo bem. Próximo, a Jade. Jade, você tá aí, Jade? Ela saiu. Saiu, né? Acho que a internet tá ruim. Tá. Daniel, tô esperando você colocar lá no chat, Daniel. Ana, vamos lá. Eu cuido das minhas coisas, limpo meu ambiente, lavo louça e estudo. E nos dias de domingo eu ajudo no almoço. Isso mesmo. Aí, pronto. Compartilharam as tarefas que vocês fazem em casa. Tarefas também são trabalhos, tá? Cada um tem o seu trabalho dentro de casa. Cada um tem a sua função dentro do seu ambiente, tá? Deixa eu ver o que foi que o Daniel colocou aqui. Acabei de quebrar um espelho. Professora, se estudar é trabalho, a gente está fazendo trabalho infantil. Oi? Repete Se aí. se estudar é trabalho, vocês estão praticando trabalho infantil. Ah, verdade. Estudar é um trabalho contínuo, nunca para. Não né? pode, não pode. Olha, o que foi que o Daniel colocou aqui? Minha mãe faz comida, limpa a casa e trabalha. Meu pai é vendedor, trabalha, faz comida. Eu penduro roupa. Meu irmão estuda, ajuda na casa. Muito bem. Tem que cooperar dentro de casa, né, Daniel? Todo mundo tem que cooperar, né? Não fica só a cargo das mulheres, tá? Professora, sabe, eu percebi que Oi. eu só vivo no quarto, eu só saio pra comer. O que acontece? Eu acordo um pouquinho tarde, aí eu acordo e aí eu acordo e vou tomar meu café. Aí eu volto pra arrumar esse quarto aqui, aí eu saio pra almoçar e volto pra aula. Aí fico aqui a tarde toda, saio pra merendar, volto pra fazer meus trabalhos, que é tipo, eu tô escrevendo meu caderno antigo com meu caderno novo. Aí quando vejo já tá meio que de noite, aí eu saio pra jantar. É por isso que a gente tem que saber organizar o nosso dia, pra dormir. Sim, Eu acho que todo mundo tem essa rotina. Professora, minha vida tá sendo assim: quarto, cozinha, sala. Quarto, cozinha, sala. Quarto, cozinha, sala. Eu também tô assim. Pois é. Olha, eu, por exemplo, né? Eu trabalho aqui na escola, eu estudo, faço faculdade, estou fazendo uma Só quarto, pós-graduação. cozinha. É quarto, cozinha. Oi? Meu Deus. Enfim, tá? Então todo mundo tem. Mas o que é importante a gente saber sobre as funções, né? Das nossas obrigações dentro de casa, tá? Divisão de trabalho. Vocês já pararam para pensar que as mães, por exemplo, né? Elas cuidam da roupa, cuidam da comida, cuidam da casa. Não, é E diferente. ao mesmo tempo elas saem todos os dias para trabalhar, né? Tem que estar no trabalho, tem que estar desempenhando a sua função. Então, é um trabalho duplo, né? Então, tudo que a gente puder para ajudar nossas mães, nossos pais, né? Ah, professora, eu vou pro banheiro também, tá? O Daniel colocou aí. Tem que fazer, né? Tem que fazer a sua parte, tá? Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês a nossa atividade avaliativa, tá? Professora, acabei de quebrar um espelho. Credo, menina. Sem querer. Sem querer, deixei cair no Vamos lá, eu chão. vou explicar rapidinho a atividade avaliativa de vocês, tá? Mas como assim, professora? É assim que vai ser. Eu vou explicar rapidinho. Tu dá azar. Dia 17 de setembro, nós vamos fazer uma atividade avaliativa em sala, tá? Vocês veem que toda semana eu, professora, esta professora aqui, Thaís, fala e fala sobre o conteúdo, né? Não, aqui na nossa sala de aula virtual, tá, gente? Isso aqui é uma sala de aula. Prova oral, vai ser prova oral. Aí, no dia 17, tá? Nós vamos fazer essa atividade aqui na nossa sala de aula virtual, virtualmente, tá? Vocês vão apresentar para mim algo relacionado ao tema que a gente já está estudando, que é o trabalho, tá? Tá aí no slide. Vocês vão pesquisar sobre a exploração do trabalho infantil no Brasil, tá? Esse é o ponto. Já fiz um trabalho desse.
Muito bem. O que tem que fazer, professora Pimenta, nas caixas? Vocês vão pesquisar, é isso que está aí no quadro, tá? Na tela. Vão pesquisar sobre a exploração do trabalho infantil no Não Brasil. está aparecendo nada, professora, na tela. Vocês vão pegar, vão pesquisar esses pontos que estão aqui embaixo, tá? Esses tópicos. O que é a exploração do trabalho infantil? Quais as regiões do Brasil onde mais Não tá acontece? aparecendo para mim, hein? Quais as causas Não e colocou consequências? o slide. Não colocou o slide. Professora, Não está aparecendo o slide? manda no grupo. Não, você ainda nem colocou. Não? Não. Tá. Vamos lá, de novo. Vou colocar aqui. Agora vai aparecer. O Daniel pediu para mandar no grupo. Eu vou mandar no Proesc, tá? Vou colocar lá no Proesc e vou colocar lá no grupo também. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Tá. Então, esse é o trabalho, exploração do trabalho infantil no Brasil. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Desses 3 pontos aí, tá? Quais são, professora? O que é a exploração do trabalho infantil? Quais as regiões do Brasil onde mais acontece essa exploração? Quais as causas da exploração do trabalho infantil no Brasil e quais as consequências dessa exploração, tá? Vocês vão ter que escrever essa pesquisa no caderno de caneta com o cabeçalho completo, tá? Uma pesquisa completa, uma pesquisona. Vocês vão colocar no caderno, vão escrever lá, tudo bonitinho, cabeçalho, pesquisa, tá? Essa pesquisa no caderno vai valer 3 pontos. Olha só como vale bastante ponto. E a apresentação no dia da nossa aula, dia 17. O que vocês vão fazer? Como todo mundo vai pesquisar sobre o mesmo tema, no dia da nossa aula, nós vamos juntos, tá? Discutir sobre o tema. Nós vamos fazer uma espécie de discussão, um debate, vamos debater sobre o tema. Vocês vão apresentar para mim a pesquisa de vocês. Vocês vão dizer, olha, professora, na minha pesquisa apareceu esse dado aqui, isso aqui, eu acho que é importante a gente falar. Aí você vai falar no dia. Quem falar alguma coisa no dia, fizer sua contribuição, já vai garantir a sua nota, tá? Quem não falar nada, quem não participar, não vai ganhar os pontos. Professora, se eu não participar dessa avaliação, e aí? Sinto muito, tá? Essa é a metodologia. Vamos pesquisar, colocar no caderno e nós vamos apresentar no dia 17. Deu para entender? Sim, professora. Sim. Então significa que a senhora ainda não vai pegar o caderno. Ninguém ainda vai pegar o caderno, né? Acho que não. Não vai ser agora que vamos pegar o caderno. Então vai. Mesmo que for, vocês vão ter 2 semanas para pesquisar, tá? Tá bom. Tem que ficar bem bonitinho ou é só um texto? Um texto no caderno, tá? Nada bonito, nada detalhado, né? Só legível, tá? Uma letra legível, tem que pesquisar uns pontos bem importantes. Pesquisem assim, quando vocês forem pesquisar, pesquise algo que vocês podem usar no dia da nossa apresentação. Eu acho que é interessante falar sobre isso aqui, é um dado estatístico, é um ponto, quais as regiões acontecem mais, quais as características, quais as consequências do trabalho infantil, tá bom? Sim, entendi. Tá, Daniel, você vai ter que participar pelo chat, tá bom? Você vai pesquisar, você vai colocar o seu comentário e vai ter que participar em relação ao conteúdo que a gente vai estar trabalhando, ao tema, tudo pelo chat, tá? Tudo bem? E letra legível não precisa ser totalmente, assim, uma letra perfeita, né? Mas que a gente entenda, tá? Entenda
o que vocês estão falando, tá? Alguma dúvida? Não. Não. Olha uma coisa que vocês vão gostar muito. Essa atividade vai valer 8 pontos, né? 3 no caderno, 5 da apresentação. Essa atividade é só de filosofia? Não. Essa atividade é de filosofia e de cidadania. Ou seja, são 8 pontos para a filosofia e 8 pontos para a cidadania. Já vai ser o segundo instrumento avaliativo. Oi? Enfim, deu para entender? A mesma atividade vai valer pontos para as duas disciplinas. Gostaram? Não vai ter mais tanta prova, nem tanta atividade agora. Vai ser só essa. Jesus! Tá? Obrigado. Mais Ai, uma graças a dica para vocês. Muito obrigada, professora. Nada, queridos. Eu sei que vocês estão cheios de trabalho. Muita gente não me entregou os trabalhos do primeiro instrumento, né? Mas tem gente que vai entregar ainda quando o caderno vier, né? Então eu estou Mas esperando. o primeiro instrumento é a prova? Oi? O primeiro instrumento é a prova? Foi as atividades que a gente fez, que eu passei para vocês, e mais aquela provinha que a gente fez em sala das questões. Ué, mas não era para entregar só quando for para a escola? Pois é, quando vier para a escola, tem gente que já me entregou e tem gente que vai entregar quando a gente pedir o caderno, tá? Não se preocupe. Professora. Não vai ter nenhuma atividade no livro, né? As atividades do livro são essas que eu vou passando durante a aula, tá? Se eu passar Então, já uma tem próxima atividade, vai ser mais lá para frente. Por enquanto, eu vou dar um descanso para vocês. Só façam a pesquisa logo de vocês, copiem no caderno, tá? Se preparem para a gente fazer a nossa atividade bem legal no dia 17. Professora, Oi, Júlia. a senhora tá lá no grupo da escola? Estou sim. Tá? Qualquer coisa me chamem lá, qualquer dúvida, tá? Uhum. É isso, eu vou fazer a frequência rapidinho aqui. Ai, meu Deus. Ana Carolina, Presente. Daniel, presente, né? Daniel, Emily, Presente. Helena. Helena saiu? Ou ainda tá aí? Ela deve estar aí. Tá. Ela tá aí. Ela tá aí. Jade, Presente. A Jade saiu. saiu, né? Júlia, Estou aqui. o Cauã. Saiu também? Cauã saiu depois que eu fiz a frequência, não foi, gente? A primeira frequência. Antes dessa aula. Bem no meio da aula, isso aí. E a Maria Clara? Presente. Muito bem. É isso, meus queridos. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. Até a próxima chamada, tá? Vocês... Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Tá bom. Tchau, professora. Tchau, queridos. Beijão. Até. Até a próxima aula. Bom descanso para vocês, tá? Tchau, professora. Beijão. Tchau. Ei, professora, só uma pergunta rapidinho. Pode Pode falar. desenhar? Pode. Trabalho? Pode fazer. Desenhos, pode colar imagens, tá? Tá, eu vou ver se eu consigo para representar, entendeu? Ótimo. É tipo um mapazinho para aqui é o local onde mais tem, entendeu? Pode, quiser usar cartaz, essas coisas, sem problema nenhum, tá? Tudo bom. Tchau, professora. Tchau, querida. Beijo. Tchau, Daniel.